Olá, eu sou o Felipe e esse é o Escola História. Na última semana conversamos com a Silvia Helena Bueno, amiga minha de longa data dos tempos de mestrado no Unifesp. Ela estudou como os games passaram a fazer parte da vida das pessoas na década de 80 e 90. A Silvia trabalha com EAD antes mesmo da pandemia, então exploramos muito esses assuntos relacionados às mídias, games e à educação e ao ensino de história. O papo completo está lá no YouTube, Escola História, e também no nosso site www.escolahistoria.com. E vale lembrar, no nosso site tem muito mais coisa. Tem blog, tem os podcasts só para ouvir e tem muito mais coisas que vem por aí. Aqui para o nosso IGTV, você já sabe, tem um resuminho de apenas 15 minutos. Então, fique com os melhores momentos da entrevista. Essa pesquisa de mestrado ela é uma continuidade de uma pesquisa que eu fiz na monografia. Então, veio a conclusão do curso de História, acho que houve um momento que eu vi uma reportagem sobre o crescimento das feiras de videogames e quanto o mercado havia se mudado, né? Antes que era pensado um mercado infantil, se tornou um mercado adulto, né? O dinheiro, a renda que isso gera, isso me gerou curiosidade. Eu pensei, por que não pensar no que, né, o que era a minha memória na época, talvez o primeiro videogame que chegou ao Brasil foi o Atari. Aí, na monografia, eu estudei as propagandas do videogame Atari no Brasil, ok? Disto colocado, entender para que público se direcionava, quais eram os argumentos mobilizados, disso colocado, eu fui para minha pesquisa de mestrado, que acabou se tornando a informatização do lar brasileiro. Então, eu pego essas propagandas de Atari, propaganda de outros microcomputadores que estavam sendo vendidos e outros objetos informáticos que estavam sendo vendidos no Brasil da década de 80. E a partir daí eu começo a pensar como é que se deu essa informatização do lar brasileiro. Então foram essas pesquisas que eu fiz. Então a gente fala videogame, que é só para tirar um drop the mic. Estudo videogame. Mas a verdade é toda a questão da informatização do lar brasileiro. Na verdade, gente, essa aí foi toda uma elaboração acadêmica que a Silvia fez, mas a pesquisa dela consistia em ficar jogando PlayStation. Jogando videogame durante os seus estudos de mestrado, e ela elaborou essa justificativa acadêmica para isso. Mas era o sarrinho que a gente tirava na época do mestrado, que eu ficava jogando River Raid, ficava jogando Atari. Primeira coisa, você tem que ter alguém que abraça a ideia, né? Então, eu tive no meu caminho alguns professores, em especial meu professor orientador, que abraçou a ideia. Falou, olha, eu acho interessante essa ideia que você já tem. Então, isso já dá bastante energia para que você continue no seu objeto, no seu caminho de estudos. Então, quando eu realizo, a gente não marcou datas aqui, né? Mas quando eu faço essa monografia, o ano é 2010, o mestrado eu encerro em 2015, né? Então, passados 5 anos, eu acho que esse tema já não é um tema tão novo, já não é um tema tão estranho, já não é um tema tão distante. Vide que no ano de 2020, a gente foi jogado, os professores, em sua maioria, foram jogados um negócio chamado EAD, que é o ensino a partir da informatização do lar. Então, não me parece que a época soava um pouco estranho, a gente tirava um sarrinho, porque era engraçado mesmo, mas hoje me parece um tema absolutamente atual, absolutamente que tem raízes, que a gente consegue ver ainda mais uma perspectiva maior do que eu consegui ver a época que fiz esse estudo. Então, o que eu tentei procurar na minha pesquisa foram as origens, né? A gente já estava num cenário de um lar informatizado, né? Os usos de smartphone, notebooks já estavam bem acessíveis à maior parte da população, e a minha intenção na pesquisa era captar origens. Eu captei essas origens na década de 80, né? Origens, início da coisa se dá na década de 80. E o que eu percebi é que de lá para cá, obviamente, a casa foi cedendo espaço para se tornar esse lugar cheio das nossas parafernálias eletrônicas. Pensando no caso dos videogames e até dos microcomputadores, eram produtos que naquela época eram voltados para o público infantil. Então, se você pega uma propaganda antiga do Atari, uma propaganda de 83, é aquelas propagandas bem década de 80, né? Imagem, um texto gigantesco, mas completamente voltados para o público infantil. Okay? Eram esses os consumidores. Acontece que, com o passar dos anos, a casa e esse mercado do game em específico, ele consegue se estruturar de uma forma que jogadores antigos permanecem jogadores.
Então, eu acredito que você tem essa mesma trajetória aqui, eu de ter jogado um Sonic, de ter jogado um Mario Bros. Enquanto na infância, e talvez mantenha esses hábitos na vida adulta. Eventualmente joga um emulador, joga um Sonic para lembrar. Esse mercado dos games, ele consegue perdurar na vida adulta. Então, deixa de ser um produto infantil para ser um produto de adultos também. Isso vai ramificando muito esse mercado e permitindo que ele entre em outros espaços, incluindo o espaço da educação. Todos esses equipamentos eletrônicos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, eles são caros. São caros hoje e eram caros no passado. Então, se a gente pensar nos veículos que essas propagandas circulavam, né? Então, analisei propagandas que circulavam na revista Isto É e na revista Veja. Um preço aquisitivo um pouco maior, que tinha um público-alvo um pouco maior também. Quem era o leitor dessas propagandas? Esses homens, essas mulheres que tinham um poder aquisitivo alto e podiam fazer um investimento alto nesse produto. Deixa eu pensar que eram propagandas de 83, 84, a gente estava lá com a inflação em níveis bem altos, a gente estava no país vivendo a famosa década perdida. Então, ter acesso a esse produto é algo muito custoso. Para você despender uma grande quantidade de dinheiro em algo novo, vamos pensar que era algo relativamente novo. Você tem consoles anteriores ao Atari. Tá? O Atari não é o primeiro videogame que surgiu no mundo, você tem outros consoles anteriores, nós vamos pensar no primeiro grande console doméstico, é o Atari. Né? Então, você despender um bom dinheiro em algo novo, que as pessoas não sabem o que é, o que funciona, as crianças vão gostar, você precisa usar determinados argumentos para esse público para quem você está direcionando a propaganda. A propaganda é direcionada para os pais, o produto é direcionado para as crianças. Então, qual argumento comovia, dentro da leitura daqueles publicitários da época, né? Qual argumento comovia esses pais? Educação. O videogame, ele nasce junto com a educação. Então, eu lembro até hoje de uma frase que eu li, na época que eu estava fazendo esse estudo na monografia, que é: Atari desenvolve a psicomotricidade do indivíduo. Eu diria que o medo que as pessoas têm no preço do PlayStation 5 era quanto custava o Atari na época. Vamos fazer esse paralelo. Era caro. Era caro. Eu acho que o EAD tem absoluta importância no Brasil. Tem pessoas que não têm condições financeiras, não dispõem de tanto tempo por conta das suas jornadas de trabalho, e a única possibilidade que elas têm de acessar um curso, uma formação, ou qualquer outra coisa que seja, é pelo EAD. E pensando que esse país tem proporções continentais, você conseguir fazer essa mensagem, essa aula, esse curso, chegar em lugares longínquos, onde muitas vezes uma instituição de ensino não chegaria, mas a internet chega, tem lugares assim no Brasil. Então, eu vejo o EAD enquanto algo extremamente necessário para o país que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ele muito mal executado. Fico com a sensação de que os nossos cursos de EAD, na sua grande maioria, eles são herdeiros daqueles cursos por correspondência de antigamente, né? Então, aquele conteúdo pronto, pré-fabricado, onde se busca já respostas esperadas, aquela coisa, né, embaladinha, pronta para ser vendida, com essa preocupação de se vender. Eu queria saber se você tem essa mesma impressão. Aí eu concordo. Eu acho que muitas vezes é como era aquele curso de correspondência, era o Instituto Universal Brasileiro, que aparecia na TV? Era esse o nome, não era? Concordo com essa comparação. Eu acho que, às vezes, monta-se uns currículos muito pautados no a pergunta é essa e a resposta tem que ser essa, né? Você não amplia a possibilidade de reflexão, não amplia a possibilidade de conhecimento. Isso eu estou plenamente de acordo. Mas eu vou acrescentar mais um ponto aí na equação que você falou. Se o curso custa R$ 99,00, obviamente é um preço acessível, a gente pode questionar que curso é esse, né? Será que as universidades públicas estão falhando? Se o curso custa R$ 99,00, tem boa formação. Se o curso tem esse preço, quanto ganha esse professor? Tem mais uma equação nessa economia aí, né? Se o curso é muito barato, esses professores que fazem um trampo super difícil, que é o trampo do EAD, também são muito mal remunerados. Eu trabalho num dos primeiros segmentos que tem o EAD aqui no Brasil, que é o sistema de concursos. Você tem
pelo menos até um pouco tempo atrás, você tinha uma grande quantidade de concursos públicos no Brasil e você tinha uma falta de cursinhos que promovessem conteúdo para as pessoas, para os concurseiros, né? Prestarem esses concursos. E a empresa que eu trabalhei, ela atua justamente nesse ramo. Ela vinha do mercado editorial, então era uma empresa que já trabalhava com sistema apostilado, que trabalhava com aulas dentro de apostilas e começou a investir dentro do EAD. E é aí que eu entro. Então, o meu conhecimento dentro da educação à distância se dá a partir dos concursos públicos. O que eu posso dizer em termos de experiências de mercado é que esse é um mercado rentável. Rentável, inclusive, para o professor. Então, gravo muito história regional. Então, história específica do Amazonas. Nunca tinha parado para me debruçar sobre o tema. Então, a partir do mundo dos concursos, da educação à distância, eu consegui me debruçar em outras histórias que eu não conhecia. E, obviamente, melhora o meu trabalho em sala de aula também. Vou te falar que eu tinha esse pensamento também, Felipe. Vai ser questões em que ano o Brasil... Quem descobriu o Brasil em que ano, sabe? Mas não é, depende da banca. Então, eu estava falando do concurso do MP, perdão, e quem organiza, pelo menos o último concurso que eu fiz do MP, é a VUNESP. A VUNESP faz boas provas. Então, sobretudo, História do Brasil, eles pedem muito nesse concurso específico, né? Então, você tem questões de Era Vargas que eram a questão da Era Vargas e do patrimônio histórico. Quando eu vi essa questão juntando Era Vargas e a formação do patrimônio histórico brasileiro, eu quase chorei, assim, num concurso público, não é aquela questão bobinha, em que ano durou a Era Vargas, né? Então, depende muito da banca. As bancas que eu trabalhei, né, que eu produzi conteúdo, que eu corrigi prova, eram bancas que saíam do nosso imaginário de coisinha básica, faziam questões bem elaboradas e coerentes com a escolaridade pedida. A gente tem que entender também que tem concursos para ensino fundamental, tem concursos que exigem escolaridade superior, tem concursos de escolaridade médio, e a questão ela tem que ser coerente com a escolaridade que você está pedindo. Às vezes você pega uma questão bem facinho, mas tem que ver. É um concurso de ensino fundamental, é um concurso de ensino médio, um concurso que exige ensino superior. Então, no meu olhar, dentro dos concursos que eu já trabalhei, eu vejo uma diversidade muito grande de questões e muito fora dessa coisa bobinha, quem descobriu o Brasil. Inclusive, trabalho com concursos de polícia. As pessoas ficam muito preocupadas com a prova de história dos concursos de polícia. Dos concursos da VUNESP, que são os que eu mais conheço, eu não tenho absolutamente nenhuma crítica. E eles colocam, sempre tem questão sobre regime militar, sobre a questão da perseguição, ditadura Vargas. Eu não tenho absolutamente nenhuma crítica dentro das provas que eu corrigi. Eu não tenho uma resposta imediata para isso, porque, de fato, pensar celular de sala de aula é o centro de uma grande polêmica, né? E eu entendo o porquê da polêmica, eu entendo porque aqueles que fazem uma grande defesa dos usos dos aparelhos informáticos em sala de aula o fazem, consigo entender, de fato, abre outras possibilidades de conhecimento, ou mesmo complementam coisas que a gente está falando em aula. Lembro de uma vez que eu estava falando sobre astecas, e lembrei da bandeira do México, tinha esquecido de colocar isso na aula, falei, gente, vamos pegar o celular e abrir a bandeira do México? Isso foi absolutamente decisivo para aquela aula, né? Então, a gente não pode ignorar que essas ferramentas, elas adicionam muita coisa dentro da aula que a gente está pensando, mas entendo completamente quando enxergam o celular em específico que a gente está falando, enquanto um objeto que distrai, um objeto que interrompe, um objeto que tira a atenção do aluno. Eu acho que tudo que envolve novas ferramentas envolve um modo de usar. Então, quando a gente está pensando no celular enquanto um objeto de pesquisa, e ele o é, né, a gente tem que pensar que, para que a gente faça uma pesquisa, a gente tem que saber fazer pesquisa. Então, a gente talvez precise educar os nossos alunos sobre como fazer pesquisas, como fazer o uso dessa ferramenta em sala de aula. Isso é muito difícil. Sem dúvida, é a década que nos insere dentro da informatização. É a década da popularização dos smartphones, é a década de grande expansão de YouTube e YouTubers, é a década onde a maior parte do conteúdo que a gente consome e produz é dentro do ambiente digital.
Eu acho que é uma década que vai ser muito marcada e vai ser muito lembrada por ser esse divisor de águas da nossa entrada completa, nossa imersão completa ao mundo digital.